Então eu vou falar assim, isto é um celular, isto é um óculos. Então quando a gente fala isto é um espírito, mas eu não estou vendo, então eu não associo, eu não aceito. Eu fui treinado a aceitar e entender o que eu vejo. Então tudo aquilo que acontece que eu não vejo, eu não aceito. Eu falo para vocês, todos vocês têm um mal dentro de vocês. Algum pode falar assim, eu não. Sou bom, sou caridoso, sou isso aqui. Muitos podem dizer isso. Outros podem assumir. Caramba, eu tenho medo. Quem aqui já desenvolveu o amor incondicional? Você? Você, aquela pessoa que está ali atrás, na última fileira, ali tem um homem. Essa senhora é sua conhecida? Quem é seu conhecido aqui? Você sente pela sua irmã a mesma coisa que você sente por aquele homem que está lá? Você entende o que eu quero dizer? Amor incondicional é se você sentisse pela sua irmã a mesma coisa por aquele homem que está lá que você nem conhece. Porque você sabe que ele e você são um só. Talvez as pessoas demais não entendam, mas você já entendeu. Que todos aqui somos um. Eu dou um exemplo simples. Se eu não fizesse por amor o que eu faço por vocês, eu faria por egoísmo. Porque Cristo, se não fizer por amor o que faz por nós, ele deveria fazer pelo menos por egoísmo. A aura do Cristo tem mais ou menos 300 metros de distância. Ou seja, se nós estivéssemos perto do Cristo, nós não conseguiríamos enxergar tamanha luz. Uma reunião crística, nós ficaríamos cegos. E por que a aura dele não é maior? Já falei isso aqui. Porque, infelizmente, alguns de nós não têm amor por ele como deveria ter. E essa falta de amor nossa faz com que crie parte de escuridão na sua aura. Então ele gostaria muito que nós o amássemos todos, porque a sua aura possivelmente já teria alguns quilômetros. Se eu conseguisse que vocês me amassem de verdade, a minha aura, ao invés de ter 10, 12 centímetros, estaria talvez com 50 centímetros. Então eu ter amor por vocês, se eu não fizer isso por inteligência ou por conhecimento, faço pelo menos por egoísmo, porque eu estarei aumentando a minha capacidade de amar. Entende isso? É claro? Se você olhar para ela e você falar, mas eu não tenho amor por ela. Você tem amor por ela? Você tem? Você tem. É. Por ela. Então, você tem amor por ela? De verdade? Não, porque eu não conheço. Então, porque nós temos esse bloqueio. Eu só posso amar aquilo que eu conheço. Eu só posso ver aquilo que eu enxergo. Eu não vejo daqui. Eu vejo daqui. Isso é pobre. Pobre. Entende? E enquanto a gente não enxergar por aqui, por que a gente vem ignorante da nossa encarnação? Eu tenho que me relacionar com ela. Ela é minha mãe. Saibam que a nossa família, raríssimas exceções, é onde está concentradas as nossas provas. Então minha mãe, por quê? Porque na outra encarnação, eu matei ela enforcada, porque era um capeta, mentira, sabe? Eu enforquei ela. Aí eu pedi lá, não, eu quero vir de novo, porque agora eu vou amá-la, eu vou idolatrar aquela mulher, ela vai ser uma minha deusa. Aí eu vim com ela, apago tudo, porque senão, a hora que eu chegasse aqui e falasse assim, olha, eu pedi para ser Deus, mas eu não venho com essa mulher, eu vou enforcar ela de novo. E ela possivelmente ia querer também me estrangular, porque eu fiz alguma coisa. Então vem os dois ignorantes, e ela fala assim, então meu quinto filho, não consigo gostar dessa desgrama. Então lá, a mãe ama igual, ama nada. Ama nada. Ama nada. Isso é, a gente fala isso porque tem que falar amor de mãe. Me falaram isso, né? Que eu fui educado assim, que amor de mãe era aquela maravilha. Vai na igreja católica, né? Amando, não sei o quê. Aí associa a mãe com Maria. Não é? Eu sempre disse isso e todo mundo falava, nossa, não tem coragem de falar isso. Eu só tenho um filho. E já acho diferente. Já acho que eu só tenho um filho. Mas assim, eu tiro pela minha mãe. Eu sei de quem ela gosta mais.
E eu falo todo mundo, lógico que não, imagina, eu tenho 5 filhos, eu não todos iguais. Aí eu penso, nossa, como é que pode ser mentira? Então, mas na verdade ela Mas fala ninguém isso fala, porque ela foi nossa, educada eu assim. isso. Pode ter certeza. Muitos falam que foi educada assim. E ela acredita assim, mas ela não sente assim. Mas ela acredita. Ela até se convenceu de que ela não, todos os filhos são iguais. Mas não é verdade, porque esse foi meu algoz da vida passada. E aquele foi meu anjo de candura. Então, sem querer, a minha afinidade energética por aquele que era um anjo de candura é maior. É maior. Quando a gente desenvolver este amor, aí a gente vai poder falar que é o amor incondicional. E por isso que eu falo para vocês, se nós não fizermos pelo conhecimento, faço por egoísmo. Eu só vou pensar em mim. Então, já que eu amando ela, eu lucro, eu vou amar ela. Vou amar ela também, eu lucro, então eu também vou amar. Vou amar, vou amar, vou amar. Vai chegar o dia em que eu começo a praticar isso tão legal, tão gostoso, que eu já não faço mais por egoísmo, simplesmente faço. Aí a palavra egoísmo deixou de existir e surgiu a palavra amor, entendimento, aceitação, compreensão. Se vocês prestarem atenção, quando a gente fala de apometria, fala de reforma íntima. Ir buscar os nossos problemas no passado, resolver a nossa situação presente. É reforma íntima. É tomarmos conhecimento dos nossos problemas íntimos, daquilo que nos trouxe problema, que foi fonte de alguma deformidade física ou emocional. E aí, com base nesse conhecimento, nós trabalharmos para que nós possamos nos curar. Entende? Então, o que acontece com as preleções? As pessoas ficam esperando para fazer a apometria. Aí você está fazendo, por exemplo, você tem um problema que não é muito complicado. Né? Você tem um problema, eu tenho depressão. Aí você começa a ver que você veio na família, que é um ambiente de resgate. Pai, mãe, cunhado, filho, filha, é um ambiente de resgate. E você está deprimido porque você tem uma situação complicada com o seu pai. Complicado com o seu filho. E quando você começa a entender isso, começa a perceber que se você está com ele ali é porque por qualquer razão você tem que criar um perdão para ele. Porque você talvez esteja com ele porque você fez alguma coisa ruim no passado. E você então pode, através do perdão, você se entender com ele. E aqui na frente tem a oração do perdão. Então você começa a praticar a oração do perdão, praticar a oração do perdão. Aí chega o dia que você vai fazer a apometria. E aí você entra lá na sua ficha, tá? Tenho um problema com meu pai, com meu filho. E aí quando você entra, você fala, posso mudar a razão da apometria porque com meu filho eu já me entendi. A apometria não precisa ser feita por um grupo apométrico. A apometria pode ser feita por nós. A cura não precisa ser feita por um grupo mediúnico. A cura pode ser feita por nós. Tudo o que acontece na nossa vida, nós temos a capacidade de melhorar sozinhos, desde que nós entendamos, desde que nós passamos a entender o que nós somos, por que somos e o que estamos fazendo ali. A vida é uma Matrix. Quem assistiu Matrix? Lembra disso? A vida é uma Matrix. A vida é um teatro onde você é o diretor da peça e é o protagonista. E você vive vários atos. E assim como uma peça tem intervalo, a sua também tem. Uma grande vantagem. Durante o intervalo, você pode mudar o próximo ato. O teatro é seu, a peça é sua, você dirige e você é o protagonista. Olha que maravilha. Mas vamos complicar um pouco. Para você que está ficando muito fácil, não é? Fácil. Nós somos 7 corpos. E aí, o que a apometria descobriu? Que cada corpo desse armazena um tipo de informação. Então, se a gente está com um problema de relacionamento emocional, nós vamos tratar o seu mental inferior. A gente pega você, põe lá dentro da sala apométrica, tira o teu corpo mental inferior e trata ele. É nele que está o problema. Certo? Eu falei que a vida é um teatro. Quantas
personagens você faz por dia? Mônica, quando você está com ela, no momento íntimo de mãe e filha, você é mãe. Certo? Mas quando você sai de manhã e vai trabalhar, você é o quê? Uma profissional. Se você fosse falar, e olha como é que a gente é. Eu estou aqui falando com a Grazi, profissionalmente. Eu sei o que a Mônica faz, eu vou vender para a Grazi, eu vou vender agora umas roupas. Vou fazer um jabazinho com a Mônica filmando. Né? Ela faz roupas para as mulheradas se quiser. Então tá ali, eu estou falando com ela, ela é uma potencial compradora, ela tem lojas, eu estou falando. Toca o telefone, é minha filha, ela toca. Quem atende imediatamente aqui? A mãe. Vocês já perceberam isso? Eu estou falando profissional, mas eu atendo como a mãe. Eu atendo como pai. Ou seja, eu tenho uma capacidade de manipular as minhas personalidades instantaneamente. Certo? E aí, liga o meu marido e fala alguma coisa, você, mulher, homem, da minha esposa. Quando eu chegar à noite, eu vou para a cama com a minha mulher, eu sou homem. Posso ser o marido, naquela hora posso ser pai e amigo, depende do papo que vai rolar com a minha mulher. Não é? Quantos personagens então eu posso ser naquele instante que eu estou a quatro paredes com a minha mulher? Pode começar com um amigo, em algum momento eu posso ser pai e eu posso terminar com um amante. Não é isso? Cada um tem um comportamento, uma forma de agir, uma personalidade distinta e pode ser desdobrado de nós, porque nós temos a capacidade de separar cada uma dessas personalidades. Exemplo, numa sessão apométrica, a Mônica vem e fala assim: eu tenho um problema com minha filha. Nós trazemos a mãe Mônica, sem que ela saiba, nós trazemos a filha e promovemos o entendimento dela à distância, dela presencial. Entende? Então nós temos, além de 7 corpos, um monte de personalidade que compõe este complexo humanoide que nós somos. Aí vamos dificultar um pouquinho mais. Aqui, no búdico, fica armazenada, porque você vai falar assim, ó, legal, então eu sou um espírito velho, você falou que eu sou um espírito antigo. E onde estão as minhas vidas passadas? Onde está a minha vida extraterrestre que eu já tive um dia, talvez? Onde está? No corpo búdico. E ela é perfeita? Não. Por isso eu estou aqui. E a espiritualidade permite que durante a nossa encarnação presente, o corpo búdico libere a gente chama de múltipla personalidade, as personalidades do passado, e personalidades, as personalidades da vida presente. Então o corpo búdico pode e deve liberar múltiplas personalidades em desarmonia para que consigam, talvez nessa encarnação, encontrarem a harmonia. Isso justifica o quê? Você falar assim, quem? Todas elas são novas. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa perfeita, bonitinha, blá. Mas eu tenho, toda vez que eu encontro um político, eu fico tamanha ira, sou tomado tamanha ira, e eu parto para a agressão física. Só para como? E no caso, a pessoa perfeita, eu vou fazer um trabalho com médicos, que eu vejo lá, que eu fui um cara que caçava os políticos, eu era responsável por matar aqueles caras na época. E essa personalidade não foi harmônica, ela não conseguiu encontrar a solução da sua encarnação. Então ela vem agora e se manifesta na vida presente, e eu então acabo deixando de manifesto como ela, através dela, da sua personalidade. Isso começa a justificar uma série de coisas. Então o que nós somos? 7 corpos, onde se manifestam N personalidades de cada corpo e múltiplas personalidades podem se manifestar. E é isso que nós vamos tratar.
quero que vocês estejam olhando eles, porque vocês estejam falando assim. Eu, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, desejo que cada uma dessas pessoas que estão saindo tenha atingido o seu objetivo de luz, de revelação, durante a sessão da lei. Tenho certeza que todos que olharam pensaram nisso, não foi? Não. Todos se distraíram, porque como é difícil prestar atenção numa coisa se tiver alguma coisa acontecendo ali. Não é? Tudo é treino, hein? Isso é bom, gente. Eu falo isso não para ser chato, mas para chamar a atenção da gente como é fácil tirar-nos da concentração. Qualquer coisinha nos tira da concentração. Todos tomaram reiki? Ó. E tem gente aqui? Hoje é... Ah, então. Aí nós vamos começar. Muito bom. Te liberaram? Você tá vendo, né? Tranquilidade, hein? Enquanto isso eu vou pegar. Eles me deram uma água sem gelo, gente. Mas o William vai falar assim pra mim: tome sem gelo. Muito bom. Gente, tudo isso que eu falei não é complicado? O que você pensa? Então é para a gente entender o seguinte: já que nós estamos aqui como cientistas, que nós estamos desenvolvendo os nossos conhecimentos em torno da espiritualidade, em torno da formação do ser humano, de descobrirmos quem somos e a complexidade que nos envolve nesta vida. Olha, muito obrigado. Gelado. Vou reclamar sem gelo, mas obrigado, viu? Isso foi um gesto de amor incondicional. É muito legal nós percebermos, quando a gente vai numa casa espírita, afloram-se aquelas coisas que estão presas e a gente vai em busca de ajuda e é bom botar para fora, né? É bom externar. É difícil externar, né? Difícil, a vida não deixa, a sociedade não deixa, a família não deixa, a vaidade não deixa, o orgulho não deixa, né? Falando tudo isso, eu acredito que a maioria que nunca viu apometria, então não tinha essa noção de que a gente é tudo isso e que é tão complexo assim, né? Aí você começa a perceber como é importante a gente estudar, entender, para que a gente possa se ajudar. Mas ao mesmo tempo que é complexo, se torna mais fácil. Porque eu sei agora, eu justifico agora muitas das minhas ações, das ações daqueles que estão à minha volta, e começo a pensar o seguinte: quando meu pai for rude comigo de graça, o que eu vou pensar? Quem quer responder? Não tira a vez. Quem? Ninguém. Fala. Fala você. Você está me olhando com um cara que quer responder. Não quer? Nem o não ela está falando assim com bastante. Até o não está assim. Não é nem o não assim. Regina, quer falar? Você chega em casa, o seu pai é estúpido com você de graça, todo dia. E você trata bem, você vai lá, faz carinho, e todo dia ele te trata mal. Por quê? Até hoje eu achava o seguinte: ele prefere minha irmã, prefere meu irmão, ele nunca gostou de mim mesmo, esse pai não me... E o que você... Numa outra vida, eu fiz alguma coisa muito ruim com esse homem. E ele vem e faz porque eu falei que eu ia perdoá-lo, que eu ia amá-lo. Então o que eu faço com um pai revoltado em cima de mim? Eu retribuo com muito pensamento de perdão, de amor, de entendimento. Vou à noite, eu rezo, porque na hora que ele fecha o olho, eu fico rezando para ele. Peço paz, peço que o meu espírito me esclareça por que ele tem essa bronca minha. Que durante a minha hora de descanso físico, por que descanso físico? Meu espírito dorme? Não. Então, enquanto meu corpo descansa,
eu peço que o Espírito vá até os mentores de luz e receba a orientação do porquê que eu encarnei com meu Pai. Para que eu saiba exatamente como agir. Para que eu haja da maneira certa. Que eu haja da forma que eu escrevi lá antes de encarnar. Que eu ia ser assim, assim, assim com meu Pai. Entende? Sabe o que vai acontecer? Em pouco tempo o seu pai para de te xingar, para de te pegar no pé e começa a ser um amigo. Porque você simplesmente entendeu. Só isso. Entendeu. Isso serve para o pai, para o irmão, para o cunhado, para o amigo, para o vizinho. Mas para o vizinho também, será que aquele vizinho não é muito mais família nossa do que aquele pai que está comigo, talvez 2, 3 encarnações? Às vezes, o meu vizinho, o meu colega de escola é mais minha família do que o meu, aquele que está pai meu, aquele que está mãe, aquele que está irmão. Você fala assim, esse é o meu, tem a parábola de Cristo. Quando ele fala assim, ó, seus pais e seus irmãos estão aí fora. Aí ele fala assim, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Foi para dar uma lição de que eles estavam pais, estavam irmãos nessa encarnação, mas não quer dizer que sejam. Talvez eu tenha um amigo que é muito mais meu irmão, que já encarnou comigo com meu irmão 10 vezes, e hoje vem com um amigo, com um vizinho, um colega de escola. Gente, está se aproximando do final dessa jornada do planeta Gaia. Né? Eu vou começar a falar com vocês uns termos um pouquinho mais modernos. Planeta Gaia, que é a Terra. Gaia. Porque se você for saber, você vai ver que se referem à Terra como Gaia. Todo o Comando Astar, toda a Fraternidade Branca, todos esses que estão aí para nos ajudar, chamam a planeta de Gaia. Tá? E com a evolução do planeta, que nós também temos que evoluir, as coisas estão se acelerando e vão aparecer um monte de novidades, um monte de informação bacana sobre o que vai acontecer, sobre as coisas de cada ano que vai tendo, sobre as possibilidades que nós temos na vida, né? Nesse final nosso de jornada encarnatória. Então vai vindo e vai tendo, e até você precisa aprender a selecionar um pouco isso, e tem muita informação boa e muita informação que você não pode confiar. Então não acredite também em tudo que escuta, tem que dar uma olhada. Né? Qual é o segredo para filtrar o que escuta e o que lê? Cada um de nós está num grau de evolução, cada um de nós, independente de... Você pode ser da mesma família, vocês são irmãs, mas às vezes uma está num grau diferente do outro de evolução. Às vezes não, geralmente é. Então, quando você ouve uma coisa, e esta coisa fala com você, pega para você. Quando você ouve uma coisa e não encaixa, manda de volta para o universo. Não importa quem falou. Pode ser o Chico que falou, eu que falei, quem quer que seja. Não encaixou, manda para o universo. Que você ou não estava pronto, então não adianta insistir. Certo? Pega aquilo que encaixa, que daí vai ser bom. Vai fazer parte. Vai ajudar você na evolução. Ajudar você no seu desenvolvimento. Pessoal, quando está começando o ano, nós vamos pedir para vocês, quem puder colaborar, porque começa sem água, né? Não tem água para a gente poder ter as águas frutificadas, né? E lembrar e poder ajudar, porque é bom. Né? Nós vamos fazer uma campanhazinha, não sou eu que falo, mas eu vou aproveitar para falar, para a gente dar uma pintada nesse chão. Né? Que casa espírita é assim, é tudo na base do pedido, nunca tem dinheiro. Então, e o dinheiro que a gente consegue arrecadar para compromissos da Casa do Bem é fazer com que todos que aqui venham não fiquem dogmáticos e não fiquem acreditando em milagres. Que caiam na real, que descubram suas responsabilidades, que entendam o seu compromisso. Toda vez que toda a nossa encarnação, ela se processa da seguinte forma: a gente fica lá em cima, estudando, se aprimorando, estudando. Chega o dia que a gente fala, ó, estou pronto, quero evoluir. Ah, quer evoluir? Então você vai ter que encarnar para isso. Que é aqui que a gente evolui. Então eu quero evoluir. O que você vai fazer para evoluir? Olha, eu quero ir sem os 2 braços, sem as 2 pernas, quero ir com um olho só. Porque eu assim, eu já pago tudo uma vez. Aí eles vão falando para nós assim, você está exagerando, você não vai dar conta. Aí você vai cortando, você fala, tá bom, então venho com as 2 pernas, os 2 braços.
mas eu não vou vir com o olho. Então, já melhorou, né? Você queria ser aquela... E aí a gente pede o que a gente quer fazer. Olha, eu vou na Casa do Bem, com 17 anos eu vou começar a frequentar a Casa do Bem, eu vou ser médium, eu vou ajudar, eu vou ser médium de cura, eu quero ajudar e tal. Aí você vem, com 58 você ainda não veio na Casa do Bem. Ao invés de médium de cura, você é chefe da escola de samba tal, né? É líder, tal. Toca, era para tocar tabaco, toca tambor, toca pandeiro. Você fez tudo errado. Como é que você vai saber isso? Vai ser desencarne. Sabe quem vai ser seu algoz? Sabe quem vai ser seu juiz? Vai estar você em uma tela. Você vai falando, meu Deus, nossa, eu falei que ia fazer isso, eu não fiz nada. Aí você fica com tamanha vergonha que tem uns que ficam na sala do filme com uns 3 meses, sem sair. Está com vergonha de lá fora. E é você que vai comentar, você fala assim, olha, caramba, eu preciso estudar isso, estudar aquilo. Você que vai decidir tudo, como sempre. Aí você começa a estudar isso, estudar aquilo, fica com vergonha de fazer aquilo, aquilo outro. Até que você fala, quero encarnar de novo. Eu vou falar para os trabalhadores hoje, mas é até perda de tempo, porque tudo que eu vou falar eles já sabem na ponta da língua. Eles gostam até que eu pergunto para eles durante a profissão. Principalmente os carequinhos. Muito bom. Lembrem-se do compromisso da Casa do Bem. Responsabilidade, conhecimento, verdade. 2015. Cheio de novidades, cheio de histórias bacanas. 5 mais 1, 6, 8. 8 é o número da fartura, é o número do sucesso, o número da abundância, o número da riqueza. Dizem até que se você for fazer negócios, você vai cobrar. Então você vai cobrar assim, você vai cobrar uma roupa. Então você cobra assim, eu vou cobrar 20 reais por essa camiseta. Não, vou cobrar 20 reais e 15, porque daí a soma dá 8. Isso é uma orientação da numerologia. Tá? Porque é o número do progresso. E aí, tem a grande mágica da Terra e do espaço, em constante movimento. É a realização da magia do todo, do descobrimento de que céu e terra é uma coisa só. O movimento da energia única, o uno. Esse símbolo tem 500 mil significados maravilhosos. É a representação do Om, o grande mantra da 5ª dimensão para a qual nós estamos indo. O Om. Om. Se você pegar um símbolo tibetano e você girar ele, ele vai fazer o Om. Ele vai se espalhar. Símbolo do todo. É o ano da realização. É o ano do conhecimento. Aí, podemos ficar falando todas as direções bonitas, todos os significados bonitos disso, né? Imagina, fartura, sucesso, abundância. Esse é o ano. Aí vem o cara da Casa do Bem, um chatinho, e fala, é para todos? É. Não é o ano? Não são as projeções? Não é o máximo? Todos indistintamente? É, Bruno? Todos têm esse direito? Todos têm o direito? Sim. Todos podem? Sim. Todos terão? Não. Por quê? Por que não terão? Não adianta ficar fazendo as preleções maravilhosas do número 8, que é maravilhoso. As preleções maravilhosas desse símbolo. Não precisa ficar entrando em detalhes, que daí vão ficar só aqui falando coisas bacanas e tal, e não adianta nada. Que é maravilhoso. Se você não entender
chegou o dia em que alguém fala assim, conseguimos a cura do câncer. Tem um médico aqui? Vamos supor que tivéssemos, né? Então a Cris é médica, tá? Ela é ortopedista. Descobriram a cura do câncer. Pelo simples fato dela ser médica, ela já sabe curar o câncer. O que você vai ter que fazer? Se você quiser curar o câncer? Estudar. Aí ela vai estudar, vai fazer pós-graduação, MBA, blá 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 blá, para poder curar o câncer, porque aquele grau de conhecimento que foi disponibilizado precisava que a pessoa que fosse operar aquilo tivesse condições para aquilo. E aí, o que acontece no nosso planeta Gaia? Nós encarnamos e nós temos as nossas necessidades físicas, orgânicas, materiais. Então alguns encarnam como médicos, outro como engenheiro, outro como gari, outro como costureiro, outro como jardineiro, para que em todos os pontos da nossa vida material nós tenhamos aquele que tem o conhecimento básico para solucionar as nossas deficiências, as nossas necessidades. Não é assim? E se aquele jardineiro quiser ser um jardineiro melhor do que o outro, ele vai estudar botânica para que ele conheça as plantas e possa não ser um cortador de grama, mas ele possa ser realmente alguém que tenha a capacidade de fazer um jardim com conhecimento do que é cada planta, do que ela pode ser útil, do que ela pode nos trazer de vantagem, de qualidade, seja ornamental, seja no campo da medicina, seja no campo do perfume que exala. E assim é com qualquer uma das profissões que coordenam, que fazem parte dessa estrutura montada na nossa vida material. Certo? Ok. Mas, quando nós falamos do espírito, quando nós falamos de sermos espíritos encarnados, nós temos mais um conhecimento. E você pega, às vezes, a pessoa que é analfabeta e que vai dar aula para muitos que têm MBA, que é o conhecimento moral. Não é? E você vai ter pessoas que não têm nenhum grau de estudo material, mas tem dentro de si aquele conhecimento que põe qualquer um no bolso, no seu desrespeito à moral, desrespeito à humanidade, a civismo. Que o jovem hoje nem tem ideia do que é educação moral e cívica. Que cortaram do nosso estudo há quantos anos, meu Deus? Imagina. Que ano acabou isso, Regina? Eu tive. Você teve? Eu tive. Então, gente. Você teve? Mas você teve, né? Bom. Então, o que é falar de 2015? É falar o seguinte: vocês querem falar do Comando Astar? Querem saber quem é Astar Chirano? Querem saber o que faz a Grande Fraternidade Branca hoje? Quer saber o que esse monte de reikianos está aí, quem é que deu a eles a capacidade de serem reikianos? Foi a Grande Fraternidade Branca. E a Grande Fraternidade Branca é que é a que comanda todo esse 10 mil naves espaciais que hoje rodeiam o nosso planeta para nos preparar para a quinta dimensão. O comandante supremo dessas naves chama-se Astar Chirano. Querem falar disso? Podemos falar. Vai adiantar alguma coisa? Não. Você vai ter um monte de conhecimento que, se você não souber por quê e para quê, é conhecimento vazio, cultura inútil. Não adianta ser inteligente
ser culto, você pode ter estudado todos os livros da codificação espírita, todos os livros escritos pelo Chico. Então você vai ser uma pessoa culta no que diz respeito ao espiritismo. Extremamente culto. Você vem aqui e fala, lindo, maravilhoso. Mas é necessário ler, entender o que está escrito, interiorizar o que está escrito e vivenciar. Aí você está pronto. Aí você é culto a ponto de ser útil. Cultura sem utilidade é perda de tempo. Esses que vestem a camiseta já entenderam isso. Esses vestem a camiseta para tentar fazer deles pessoas úteis. Cada pessoa que está aqui, isso ajuda, né? Vocês ajudam essa pessoa também? É? Vocês ajudam essa pessoa também? Ou ela é que ajuda vocês? Uma troca. Na verdade, no meu caso não é troca. Eu pedi para fazer isso que eu faço aqui. E se vocês não viessem, eu não cumpriria. Podemos entrar isso aqui, Marvin, quero entrar com vocês. Espero que até o fim de 2015 nós estejamos falando sobre tudo o que acontece em volta do nosso planeta Gaia. A gente pode falar loucuras aqui que deixaria vocês pirados. Na verdade, deixaria até o próprio pessoal que eu vou falar com eles amanhã, da Casa Bem, pirado. Porque é maluca a coisa. É maluca. E a gente acredita porque a gente está estudando isso. Mas é maluco. Eu peço para vocês que vocês entendam realmente a vida. Oi? Ah, não dei intervalo, né? Vou dar intervalo. Então nós vamos parar agora, daí a gente volta a falar. Pronto. É porque começou agora. Porque eu estava esperando acabar. Daqui a 10 começou agora. Mas eles estão com fome, né? Então vamos falar daí. Mas já entenderam. Começamos o... Foi um bom início. Tá bom. Vamos comer alguma coisa?
Amém.